Bom, outro folder que a gente tem, tá? Também a respeito da violência é esse aqui, ó, tá? Prevenção da violência contra as pessoas idosas. Então, essa carinha aqui também é outro folder que a gente tem, tá? Ele traz um monte de definições a respeito de como o que é violência física, o que é a negligência, como que acontece, né, a violência sexual, tá? Ó, violência econômica. Então, toda aquela definição que a gente já teve a respeito, né, do que é a violência sexual, o que é a violência contra o idoso, a gente tem, tá, explicada neste folder aqui, tá? Então, é bem bacana a gente ter conhecimento desses pontos. E aí, vamos falar um pouquinho agora das principais doenças que atingem os idosos. Então, a gente já falou a respeito da perda sensorial, né? Já falamos a respeito, né, daquela parte funcional, falamos já a respeito da parte neurológica, vamos falar um pouquinho agora de outras doenças, né? Então, a gente tem as doenças cardiovasculares, que a gente pode incluir aí infarto, angina, insuficiência cardíaca, né, com seus respectivos sintomas e a sua prevenção, né? Os derrames, que são o acidente vascular cerebral, cânceres, tá? Pneumonias, né? Detalhe, gente, a febre, tá? Ela não pode ser o único ponto a ser observado no idoso. Muitos idosos não apresentam febre, tá? Mas aí o escarro, ele é bem presente no caso da pneumonia. A prevenção também, observem que a atividade física, ela tá em todos os pontos aqui, né, de formas de prevenir os agravos, né? Efizema, infecção urinária, diabetes. Então, todas essas patologias aqui a gente já viu em outras disciplinas, tá? E aí, como a gente já conhece os problemas citados acima, a gente vai dar maior atenção para doenças relacionadas ao sistema articular e ósseo, tá? Então, a gente vai falar a respeito da osteoporose, caracterizada por baixa massa óssea, né, a deteriorização de sua microarquitetura, proporcionando assim um aumento de risco de desenvolver fraturas. Então, nessa imagem aqui a gente pode ver, ó, o osso de uma pessoa que não tem osteoporose, enquanto, né, que um osso de uma pessoa com osteoporose, os espaços, né, esses buraquinhos aqui, ó, que a gente observa nesse osso e não vê nesse osso, é falta de densidade, é como se fosse o soufflé, ele fica muito poroso e fica frágil. Então, esse osso aqui é bem mais denso, bem mais firme do que esse aqui, tá? Então, aqui a gente tem um osso normal e um osso com osteoporose, ó. É a mesma imagem do outro slide, mas agora um pouco diferente. Fatores hereditários, hábitos pouco saudáveis, né, e o inevitável envelhecimento estão entre as principais causas de situações irreversíveis como a osteoporose. Embora boa parte do público atingido pela osteoporose seja feminina, segundo, né, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% das mulheres com mais de 50 anos são acometidas pela doença. Os homens, eles não estão livres de serem atingidos, mesmo que em menor porcentagem, tá? E aí, como que a osteoporose acontece? Os ossos, eles são compostos, né, de uma matriz, onde são encontrados complexos minerais como o cálcio. Até aqui, tudo bem, né? Eles estão constantemente em processo de renovação, graças a uma célula chamada de osteoblastos. Esses osteoblastos são células encarregadas de reabsorver, né, as áreas envelhecidas e pôr outras no lugar, ou seja, eles vão produzindo ossos novos, né? Esses osteoblastos são responsáveis por isso. Graças a esse processo, podemos recuperar, a gente pode nos recuperar de fraturas, e isso justifica a informação, né, de que de 10 em 10 anos, mais ou menos, a gente troca todo o nosso esqueleto, graças a essas células chamadas de osteoblastos, tá?